Ora, muito bem dia, bem-vindos ao Trical Quads New 2026, um webinário muito especial dedicado à apresentação das novidades da versão Trical 2026, que será entregue durante o mês de julho. Ora bem, este é um webinário muito especial, temos aqui uma série de temas para apresentar, nomeadamente todas elas relacionadas com novidades que foram implementadas na versão 2026. Assim, ao longo do webinário de hoje, iremos falar primeiro uma pequena introdução, iremos falar do Tricalc e dos 35 anos de Tricalc, mas vamos também falar daquilo que foi desenvolvido ao longo dos últimos 6 meses para o software Tricalc. Vamos, nomeadamente, começar por falar de pequenas novas funcionalidades que melhoram a produtividade e a comunidade de trabalho dentro do Tricalc, algumas com um impacto bastante substancial naquilo que é a comodidade de trabalho e a produtividade. Vamos falar também da personalização dos relatórios e listagens de Tricalc, que leva a uma melhoria substancial, ao permitir trabalhar com capas, com rodapés personalizados, etc. Vamos falar das estruturas Light Steel Frame, cada vez mais perto da perfeição. Temos muitas alterações feitas a nível do Light Steel Frame. Todas elas sugestões que foram chegando através dos nossos utilizadores. A Greitec, durante o mês de maio, visitou alguns dos nossos clientes a nível nacional na parte de Light Steel Frame e foi tomando nota daquilo que são as modificações necessárias de realizar no programa Tricalc, as sugestões dos nossos utilizadores, e temos grandes novidades a nível de Light Steel Frame. Vamos também apresentar já o início da implementação da segunda geração dos Eurocódigos, a segunda geração dos Eurocódigos que entra em vigor em 2027, e os Eurocódigos, como vocês sabem, são bastantes e há muito trabalho para fazer nesta área, e nós apresentamos já nesta versão 2026 a parte relacionada com o Eurocódigo 2, a segunda geração do Eurocódigo 2, que passa a estar disponibilizada dentro do programa, e iremos ao longo das próximas versões fazendo a implementação das restantes gerações do Eurocódigo. Permite-se assim preparar desde já as empresas para essa transição, e aos poucos e poucos as pessoas também, os projetistas, irem se acostumando àquilo que são as novidades de cada um dos Eurocódigos na segunda geração. Vamos também falar de novas opções de cálculo da ação do sismo, que nos foram também sugeridas pelos nossos utilizadores, melhorias em nível de dimensionamento, nomeadamente, por exemplo, os picos de tensões em paredes resistentes, que têm uma abordagem completamente diferente na versão 2026. Vamos falar de uma nova tipologia que foi incorporada em Tricalc, tirando partido de toda a tecnologia que nós desenvolvemos para o Light Steel Frame. Aplicamos essa mesma tecnologia de painéis àquilo que são as estruturas de painéis de madeira, e, portanto, isso passa a estar disponível dentro do programa Tricalc. E vamos ver também a possibilidade de trabalhar com materiais diferentes em diferentes lajes, para simular, por exemplo, betões mais leves ou outras situações que pretendamos para as lajes dos vários pisos dos nossos modelos estruturais. Finalmente, mostrar também algumas novidades, duas novidades a nível dos assistentes de andaimes. Portanto, é uma sessão bastante extensa e vamos tentar incorporar essa sessão dentro da hora prevista que temos aqui para o nosso webinário. Ora bem, na introdução gostaria de falar, até porque é um tema que me é bastante grato, de 35 anos de engenharia que o Tricalc tem a trabalharmos ao nível mundial, mas principalmente ao nível dos países de língua oficial portuguesa e de língua oficial espanhola. Foi aí que começámos, mas hoje em dia estamos presentes em todo o mundo e, portanto, desde a Austrália aos Estados Unidos, principalmente com o lançamento do Light Steel Frame, começámos a ter uma implementação cada vez mais internacional. E são 35 anos de desenvolvimento. Não sei se lembram, eu tenho 30 anos de Greitec, mas nós começámos por ser uma empresa que tinha um software com uma filosofia BIM, sempre, de modelação integrada, em que a instalação do programa eram 7 disquetes e em que ainda não tínhamos sequer lajes maciças no software Tricalc. Percorremos um bonito e longo caminho de 35 anos de desenvolvimento, com milhares de projetistas a nível mundial, com milhões de metros quadrados ou metros cúbicos, como queiram considerar, de projetos realizados, e Tricalc é hoje uma solução cada vez mais completa, cada vez mais especializada, cada vez mais produtiva e líder em muitas das funcionalidades que incorpora. E a versão 2026 vem, nesse caminho, acrescentar mais um passo àquilo que é a história de desenvolvimento do Tricalc, nomeadamente, por exemplo, com as melhorias, as novidades, as funcionalidades
que foram implementadas a nível de Light Steel Frame, mas também já com a implementação da segunda geração do Eurocódigo, do Eurocódigo com a segunda geração do Eurocódigo. Peço perdão. Portanto, venham connosco conhecer as principais novidades de Tricalc 2026, numa altura em que começamos a trabalhar já para a versão 2026.1 e em que as vossas sugestões são sempre bem-vindas. Ora, o primeiro tema de hoje é novas funcionalidades que melhoram a produtividade e comodidade de trabalho. Este é um capítulo que é especialmente importante para os nossos utilizadores porque são funcionalidades que, ao fim e ao cabo, todas estas vieram daquilo que é as sugestões que vão apresentando aqui ao Departamento Técnico da Agritech. E, portanto, eu gostaria de começar por destacar uma função que, naquilo que foi os 2 meses que eu levo de utilização de testes das versões beta e das versões release candidate de 2026, acaba por ser uma alteração que, apesar de não parecer de início ser algo de substancial, acaba por ser fundamental hoje em dia quando estou a trabalhar com o programa e quando tenho que trabalhar com a versão 2025, sinto imensa falta dessa funcionalidade. E estamos a falar da captura de nós com um grafismo de seleção. O que é que isto significa? Significa que agora, quando estamos a selecionar qualquer nó, seja para a introdução de lajes, seja para a introdução de paredes, seja para a introdução de painéis de LSF, nós sabemos exatamente se o cursor está a fazer snapping ou não. Portanto, nós agora temos a certeza de que o nó está a ser selecionado, está em snapping, através da representação desta cor que aqui está, desta circunferência que aqui está, e isso permite-nos clicar nesse momento no nó e assim não cometer erros na introdução das lajes, na introdução dos painéis, na definição dos pontos de introdução de painéis, na introdução de paredes resistentes, enfim, qualquer funcionalidade que tenha um snapping incorporado. E podemos ver isso em funcionamento dentro daquilo que é mesmo o Tricalc. Portanto, vamos aqui temos aqui aberta, aliás, a versão 2026 do Tricalc. Temos aqui uma estrutura aberta que tem, vamos aqui centrar a nossa imagem, tem ali umas paredes de contenção periférica e, portanto, ao nível daquilo que é a laje de fundo, a laje da cota 400, nós temos aqui uma laje introduzida. Vamos aqui tirar a representação da renderização. Temos aqui uma laje introduzida. Vamos definir nós no contorno desta laje para voltar a introduzir a laje e mostrar-vos então o funcionamento deste grafismo. E vocês podem ver que já na introdução dos nós, essa funcionalidade vai aparecer em destaque. Portanto, eu agora sei exatamente quando é que estou a fazer o snapping e, portanto, facilita-me, por exemplo, a colocação de nós, que é a funcionalidade que eu estou a fazer agora, e vou eliminar, a título de exemplo, esta laje que aqui está, vou perder o cálculo deste modelo, mas para vos mostrar este exemplo, portanto, vamos aqui eliminar, e se quiser fazer agora a introdução de uma laje, ou fosse uma parede de resistência, ou aquilo que fosse, nós podíamos chegar aqui, introduzir as características da laje de fundação que pretendêssemos introduzir, vamos aqui introduzir um nome, introduzir uma espessura para a laje de fundação, vamos aqui escolher uma secção de viga de laje fictícia para o contorno dessa laje de fundação e vamos introduzir. E, portanto, reparem que o nó mal se nota, mas eu tenho a capacidade de rapidamente perceber onde é que está o nó e onde é que está o snapping. E, portanto, isto vem agilizar o trabalho porque muitas vezes perdíamos a função ou não tínhamos a certeza de estar a clicar no sítio certo quando estávamos a utilizar as funções de definição de elementos do Tricalc, as funções de snapping do Tricalc. E, portanto, a partir de agora temos essa informação e, como eu vos disse, é algo que se entranha, a que nos habituamos muito rapidamente e que, quando tenho que voltar para a versão 2025.1, noto imensa falta desta funcionalidade. Portanto, algo que aparentemente é muito simples, mas na verdade é muito produtivo e muito cómodo para trabalharmos com os nossos modelos estruturais. Outra funcionalidade que foi implementada e que surge devido àquilo que tem sido a evolução do Tricalc nos últimos anos é a necessidade de termos filtros de visualização para as armaduras. Portanto, o Tricalc nos últimos anos, como vocês sabem, foi cada vez sendo um programa de modelação tridimensional da estrutura final, de dimensionamento final, da disposição de armaduras no modelo tridimensional, e isso gerou uma quantidade imensa de informação, com as armaduras todas, dos pilares, das vigas, das sapatas, das vigas de equilíbrio, das paredes resistentes, das lajes maciças,
gerou uma quantidade enorme de informação que necessitava de tratamento cada vez mais diferenciado. Até porque nos visualizadores BIM, apesar de estar lá a informação toda detalhada, também não existem essas funcionalidades normalmente de filtragem de informação que permitam ter uma percepção rápida de cada uma das armaduras dimensionadas, geradas pelo programa. E então, na versão 2026, nós implementámos no filtro de visualização, que creio que todos vocês já o conhecem, a possibilidade de ver as armaduras dos elementos estruturais de forma individual e dentro de cada elemento estrutural poderem ver as armaduras de montagem inferiores numa e noutra direção, superiores numa e noutra direção, as armaduras de reforços inferiores e superiores, a armadura de estribos, a armadura de capitéis e a armadura de punçamento de forma individualizada, se assim quisermos. E, portanto, qualquer combinação de visualização de armaduras pode ser ativada no programa. E isso vai-nos facilitar imenso perceber, por exemplo, onde é que está e que tipo de armadura é que é a armadura de transverso numa laje, ativar só a visualização de determinada armadura na laje, portanto a armadura inferior aqui visualizada, ativar ou desativar as armaduras dos elementos estruturais que se pretendam. Por exemplo, aqui temos a visualização das armaduras das vigas, dos pilares, das paredes resistentes, mas nas lajes, para não sobrecarregar muito o desenho, só temos a visualização da armadura numa direção. E, portanto, este filtro de visualização é fundamental com a quantidade de informação que hoje existe nestes modelos tridimensionais do Tricalc em termos de dimensionamento, em termos de armadura, para percebermos o que estamos, em termos de dimensionamento, a apresentar no nosso projeto. Serve também este tipo de visualização para conseguir imagens de detalhamento de armaduras muito completas com o filtro de seleção de visualização detalhada para armaduras 3D. Gostaria, antes de vos mostrar o funcionamento desse filtro, de voltar aqui um pouco atrás e falarmos de outra funcionalidade que foi implementada no Tricalc e que vamos também demonstrar agora, que é uma melhoria global. Isto foi uma queixa, mais do que uma sugestão, uma queixa que fomos recebendo ao longo da versão 2025.1 do funcionamento do Tricalc, em que se queixavam de uma lentidão na abertura do programa, uma lentidão na abertura das estruturas e uma lentidão também naquilo que era o funcionamento dentro do programa, na alternância entre frisos, etc. E, portanto, como vocês sabem, na versão 2025 nós fizemos a transição para 64 bits e, portanto, a escolha das bibliotecas foi agora aprimorada, a escolha da gestão de memória do programa Tricalc foi também muito aprimorada e então há uma melhoria global de rapidez de funcionamento do programa de acordo com aquilo que tinha sido a sugestão ou as reclamações ou as queixas dos nossos utilizadores. Então, tempos de abertura de estrutura e de utilização dos frisos instantâneas, praticamente, e tempo de abertura do programa também muito reduzida relativamente àquilo que temos atualmente. E isto serve para que eu, abrindo agora uma estrutura nova aqui, vamos aqui pedir para abrir uma moradia moderna, que aqui está, que é um exemplo que costumamos utilizar na parte de marketing, vermos que ao clicar a abertura da estrutura é instantânea. Okay? É uma estrutura que tem alguma dimensão, alguma complexidade, mas vejam como é instantânea a abertura da estrutura e a passagem entre frisos é totalmente instantânea neste momento. Portanto, aquelas situações de bibliotecas menos responsivas e também de gestão de memória um bocadinho mais lenta daquilo que era o Tricalc na versão 2025.1 foi resolvida, foi bastante melhorada para esta versão. Mas estávamos a falar dos filtros de visualização e, portanto, vamos aqui pedir para visualizar uma cota, a cota 800, e reparem que se eu pedir agora a renderização da minha estrutura, tenho aqui a visualização da renderização, com a modelação das paredes, a modelação das lajes. Vamos aqui ao filtro de visualização e vamos desativar a visualização da modelação das lajes e das paredes e vamos começar a trabalhar aqui ao nível dos filtros de visualização. E, portanto, se eu quiser vir aqui às armaduras das lajes maciças, eu posso pedir a armadura numa direção, a visualização da armadura inferior numa direção, a visualização da armadura noutra direção. Aquilo que eu pretender eu posso ativar a cada momento. Para isso eu vou aqui calcular rapidamente a tabela global de fabricação para podermos ver essas mesmas armaduras. Cá está o cálculo também muito mais rápido, também em função daquilo que são as melhorias da utilização dos 64 bits e da totalidade da memória dos PCs.
e ativamos a armadura inferior da laje, e portanto aqui aparece numa direção a representação dessa armadura inferior da laje. E vamos agora ativar uma armadura especial, por exemplo, a armadura de punçoamento. E aqui vemos a visualização dessa armadura de punçoamento aqui no nosso modelo, filtrada e agora completamente visível com os filtros, enquanto anteriormente tínhamos toda a armadura e era difícil a percepção dessa mesma armadura de punçoamento. E portanto, aqui temos, também na cabeça deste pilar que chega e morre aqui, a visualização dessa mesma armadura aqui representada. Também ao nível dos elementos estruturais, por exemplo, se eu quisesse visualizar agora aquilo que são as armaduras das paredes resistentes, assim que eu perceber onde é que estão aqui as paredes resistentes, armaduras de vigas, muros, paredes, aqui estão elas. Também podia chegar aqui e pedir para ver, por exemplo, os reforços nos bordos horizontais, ok? E aparecer aqui a representação da armadura dos reforços nos bordos horizontais, o reforço nos bordos verticais. Portanto, todas essas armaduras eu posso ir pedindo a sua visualização uma a uma e percebendo muito melhor aquilo que é a representação dessas mesmas armaduras. Evidentemente que podemos sempre voltar ao sistema antigo, ativando todas as armaduras, e vejam também na representação das armaduras a rapidez que agora existe e que não existia nos modelos anteriores. Também melhoria devido à utilização de 64 bits e à melhor utilização de 64 bits nas bibliotecas do Tricalc e nas funções gráficas do Tricalc, e portanto este aparecimento das armaduras e desaparecimento das armaduras a nível de filtro de visualização, a própria renderização das armaduras é muito mais rápida, como vocês estão a ver, praticamente instantânea aqui na representação destes elementos que estamos aqui a visualizar. Ora bem, voltamos então aqui às nossas novidades, e portanto já temos aqui algumas novidades, 3 apresentadas, 4 com as melhorias dos tempos de renderização e de visualização das armaduras. De referir que vamos ter novas funcionalidades nas etiquetas emergentes, portanto, agora quando clicarmos ou quando virmos uma etiqueta emergente, eu vou colocar aqui a visualização. A informação que aqui aparece pode ser informação por envolvente, como era até ao momento, a informação dos esforços. Pode ser definida também por hipóteses de carga e por combinações. Ou seja, nós quando vamos agora aqui às opções das etiquetas emergentes, nós temos a possibilidade de definir a informação que queremos, também o tamanho de letra, para termos mais informação nas etiquetas, podemos optar por um tamanho de letra mais pequeno, e podemos pedir, por exemplo, que a informação nas etiquetas agora venha, por exemplo, por combinações de ações, e escolher as combinações de ações que nós queremos que estejam presentes nessas etiquetas emergentes. E, portanto, a partir do momento em que tomarem essa decisão, a informação que vai aparecer na etiqueta vai ser, neste caso, mais pequena, e se tiver os esforços ativado, a visualização dos esforços, vão aparecer os esforços por combinações. Ali está a combinação 0, 1 e 2, e, portanto, depois poderiam ter ao lado listagens de combinações e saber quais eram essas combinações, e o esforço axial nessas combinações 156.7, 224.1 e 97.9, como aparece ali. Repondo aqui a informação das etiquetas emergentes num tamanho de letra normal, a situação de visualização acaba por ser igual, mas já se vê melhor aqui a representação então dos esforços para cada uma das combinações de ações. Estas etiquetas emergentes são efetivamente um must, uma ferramenta essencial naquilo que é a utilização do Tricalc para conhecer rapidamente os resultados dos deslocamentos em cada nó da estrutura e os esforços em cada elemento da estrutura, e portanto sempre que se acrescenta aqui informação é sempre uma mais-valia importante para a produtividade do programa. Novas funcionalidades em menu contextual, eu não vou apresentá-las porque nesta versão ainda não estão incluídas, mas portanto as funções de renumerar, reordenar e outras funcionalidades vão estar acrescentadas ao menu contextual, tanto quando se clica com o botão direito do rato, passamos a ter essa funcionalidade disponível. Ora bem, vamos avançar então aqui no nosso PowerPoint. Cá estão os filtros de visualização, cá estão as etiquetas emergentes com as combinações de ações aqui representadas, ok? E vamos então agora falar de outro tema do nosso webinário de hoje, que é a melhoria da personalização dos relatórios e listagens em Tricalc.
E vamos então falar de que é agora possível fazer uma definição personalizada dos dados para a elaboração da capa. Portanto, é possível ter uma informação para a capa dos relatórios. Pode conter uma imagem, pode conter variáveis internas do programa ou textos livres. Índice integrado nas listagens e, portanto, passamos a ter a possibilidade de ser gerado automaticamente o índice para qualquer relatório do programa Tricalc. Cabeçalhos e rodapés personalizados também com acesso às variáveis do programa e a textos personalizados. Logotipo integrado nessas mesmas listagens e, portanto, cá está a utilização das variáveis do programa. Aqui temos a representação das caixas de diálogo, portanto, a possibilidade de trabalharmos com a capa, definirmos dados para essa capa, dados esses que podem ser textos introduzidos por nós ou podem ser as descrições que existem nas propriedades da estrutura, como, por exemplo, o autor, a organização, o projeto, a estrutura, tudo isso pode ser definido nas propriedades do nosso modelo estrutural e aparecer então nas listagens. Também é possível acrescentar um texto para comentários com formatação, com inclusão de imagens nessa mesma capa. Além da capa, existe a possibilidade de trabalharmos então com cabeçalho personalizado, também aqui acesso às variáveis internas do programa e também aqui a possibilidade de introduzir textos personalizados nesse mesmo cabeçalho. E, finalmente, o que é que nós queremos que apareçam ao nível da estrutura daquilo que vão ser os relatórios gerados pelo Tricalc, em termos de conteúdo, em termos de margens, em termos de formato, que mantém-se aqui o DocX e o PDF habituais, e em termos de letras de fontes que vamos utilizar nessas mesmas listagens. E com isso nós vamos conseguir este tipo de listagens em que aparece um logotipo que pode ser diferente para o cabeçalho e para a capa. Poderia aparecer aqui a imagem na capa e a informação toda personalizada ao longo das listagens dos relatórios todos, o índice integrado, aqui aparece esse índice integrado, e portanto depois o relatório, isto é um exemplo do relatório de peritagem de barras de botão mistas, mas em qualquer relatório é possível ter essa mesma informação. Eu não vou, porque para ganharmos algum tempo, uma vez que isto são caixas de diálogo que basicamente nós ativamos aqui em listagens, opções e trabalhamos aqui essa informação. Eu não vou exemplificar em tempo real, mas vou-vos mostrar aqui, por exemplo, a tal imagem do relatório que vimos há pouco. E, portanto, aqui temos a representação, vou colocar aqui inclusive o painel de navegação, a representação dos capítulos. Neste caso é a peritagem de barra e botão mistas, que vimos ali, e cá estão os cabeçalhos com o logotipo que foi escolhido, que é, neste caso, ali o Greatech Tricalc, e toda a informação com a numeração das páginas, etc., e a incorporação do índice e a informação da capa, que também é personalizada, como vocês verem, e cá está a formatação que veio do Tricalc, do texto, dos comentários. Ora bem, avancemos então aqui na nossa sessão de apresentação de novidades e vamos falar agora de estruturas de Light Steel Frame cada vez mais perto da perfeição. E isso digamos que é uma grande verdade e vamos mostrar modificações importantes aqui a nível do Light Steel Frame. Ora bem, novo método de introdução de estruturas de LSF sobre fecheiros DWG, mais uma vez uma sugestão dos nossos utilizadores e que vamos ver aqui em funcionamento. Novas funcionalidades de introdução de aberturas e elementos interiores, portas, janelas, também uma sugestão dos nossos utilizadores, bastante frequente e que foi implementada agora no programa Tricalc. Novas funcionalidades de introdução de estruturas de LSF sobre modelos BIM, cada vez mais nos pediam a possibilidade de trabalhar diretamente com os modelos BIM dentro do Tricalc para a geração de painéis. Já existia essa possibilidade, mas tínhamos que fazer a introdução painel a painel e, portanto, agora temos também novidades na automatização de todo esse processo. Também novas funcionalidades na divisão de painéis, por linhas, por planos ou painéis. Esta funcionalidade é importantíssima para a definição de coberturas inclinadas. Agora é possível interceptar planos inclinados com planos inclinados de forma automática, planos inclinados com linhas, planos inclinados com, de LSF que deve ser modelado de forma a encontrarem-se no encontro das cumieiras e, portanto, tudo isso foi bastante optimizado.
Também a geração do modelo analítico foi melhorada, nomeadamente apoios automáticos sobre todas as barras verticais e diagonais da LSF. Agora o programa gera para o modelo analítico automaticamente esses apoios automáticos. Antigamente gerava só nos pontos de fixação dos painéis, do modelo físico dos painéis, e portanto haveria às vezes montantes que não tinham qualquer apoio por debaixo. Agora o modelo analítico gera automaticamente esses apoios, o que é mais lógico e vem facilitar a verificação de geometria desse modelo analítico depois. Temos também novas geometrias para escadas LSF com diagonais nos degraus, também outra sugestão que nos era bastante pedida pelos nossos utilizadores, e a inclusão automática do nome dos painéis ligeiros da LSF em qualquer planta, em qualquer alçado e em qualquer visualização 3D também, algo que nos foi sendo sugerido pelos nossos utilizadores. Ora bem, esquematizando aqui um pouco antes de mostrar no Tricalc o funcionamento do novo método, dos novos métodos de introdução de estruturas da LSF, o primeiro é sobre fecheiros DWG. E, portanto, agora nós podemos pura e simplesmente definir logo o contorno. Clicamos aqui, clicamos ali e ele vai gerando estes contornos que aqui estão. Vejam que aqui interrompemos e fizemos a captura da imagem a meio da passagem para chegar aqui a este ponto e introduzir o contorno, e com isto ficam logo definidos todas as paredes que nós queiramos, nomeadamente primeiras do contorno, mas depois também as interiores pelo seu perímetro exterior. Depois existe uma funcionalidade associada a esta definição de paredes que me permite indicar que queremos criar aberturas de janelas, dar o tamanho das janelas, dar a distância graficamente no DWG do início do painel à janela, dar a dimensão da janela também sobre o DWG e rapidamente introduzir não só as janelas, mas também as portas nas paredes resistentes, nas paredes de LSF do nosso modelo. E, portanto, este é um sistema que ficou extremamente ágil para trabalhar sobre DWGs. Então é isso que nós vamos ver agora aqui em ação no nosso software. Vamos aqui então abrir a estrutura 51, que é um modelo de LSF. Vou aqui pedir para trabalhar. Vejam que a abertura da estrutura está muito mais rápida, como puderam ver. Vamos agora trabalhar na cota 0, que tem então aqui a definição do DWG. Vejam que aquela janela já foi introduzida ali naquele elemento. Já agora vou aqui ativar a visualização da renderização, só para a título de exemplo. E, portanto, se quiséssemos fazer a introdução destes contornos, vou mostrar como é que isso se faria. Para esse efeito, vou primeiro eliminar os painéis ligeiros que aqui estão presentes. Vamos eliminar, por exemplo, este painel. Vamos eliminar este painel que aqui está. E vamos eliminar também este painel. Vou deixar só este painel por uma razão especial, porque este painel é um painel de madeira, como vocês podem ver, e vai-me dar jeito depois para vos mostrar a implementação de painéis de madeira aqui também dentro do Tricalc. E, portanto, neste momento eu tinha aqui o DWG e faltavam-me aqui as paredes do contorno. Então, a nova funcionalidade está em painéis ligeiros e temos a possibilidade de definir o contorno. Agora vamos aqui mudar o idioma a nível das preferências para português, para que apareça aqui a informação em português também nestas janelas, e, portanto, definir o contorno pode ser um painel retangular de aço, LSF, ou de madeira, que é a nova tipologia, como vamos ver mais à frente. Mas vamos para o painel retangular de aço, vou introduzir as dimensões em centímetros, e, portanto, quando eu fizer aceitar, eu tenho a possibilidade de definir aqui as características do painel que eu quero introduzir. Vamos assumir que seriam estas as características. Temos a possibilidade de fixar o painel à base, se assim quisermos. Temos os apoios no modelo estrutural, no modelo analítico, debaixo dos montantes e debaixo das diagonais, já aqui disponível. Portanto, podemos ativar já essas funcionalidades e definir o tipo de apoio que queremos. Pode ser um apoio só em Y, pode ser um encastramento, pode ser aquilo que nós quisermos definir. E, portanto, quando chegamos aqui ao segundo ponto, damos o nome ao painel e damos a altura desse painel. Vamos dizer que é um painel de 3 metros, portanto, aqui está a sua representação. Já sabem que estas caixas de diálogo são dinâmicas e, portanto, podia colocá-las maiores. Vou escolher um ponto de inserção do painel, e neste caso vou escolher aqui este ponto de inserção ali do painel. E, portanto, quando fizer aceitar, reparem que eu agora tenho a possibilidade de começar a desenhar o meu painel de forma totalmente interativa. E, portanto, eu podia clicar ali, lá está o tal snapping agora que tem confirmação e que me ajuda imenso a saber quando é que devo clicar para definir estes mesmos contornos das minhas paredes. E, portanto, aqui estão rapidamente definidos os contornos das paredes, as paredes
sobre um DWG, e agora haveria que definir as aberturas, que serão as janelas e as portas, e portanto eu poderia vir aqui e indicar a que distância da base é que vai ficar a minha abertura. Neste caso, se for uma janela, vou dizer que, por exemplo, quero colocar lá 1 metro de altura. A distância ao lado inicial eu não sei, portanto vou pura e simplesmente trabalhar sobre os DWG e, portanto, posso chegar aqui e sobre o meu DWG fazer a medição da distância que eu quero para a janela e, portanto, poderia clicar aqui no início do painel e clicar no DWG, num ponto do DWG, para dar essa medida e, portanto, escolher aqui a medida que está definida. De referir que na versão final vai aparecer aqui a projeção em X, a projeção em Y, a projeção em Z, portanto vocês vão poder optar por essa situação. Depois o comprimento da própria janela. Qual é o comprimento da janela? Portanto, também sobre o DWG dar logo essa informação. Portanto, vejam que assim vou rapidamente definindo aquilo que são as características dessa abertura e depois introduzo-a no sítio que pretendo. E poderia fazer o mesmo sobre a porta. Portanto, poderíamos vir aqui agora e definir a distância à base da porta, que seria 0 neste caso. A distância ao lado inicial, nós podíamos vir aqui e definir qual era a distância da porta ao lado inicial do painel, este ponto que aqui está, e portanto definíamos aqui essa distância. Podíamos definir o comprimento da porta, medíamos então sobre o DWG essa mesma informação, a informação do comprimento da porta. Cá está também sobre o DWG a possibilidade de ver qual é o snapping que estamos a fazer, que ajuda imenso. Okay? Cá está uma porta de 95. E a altura da porta, suponhamos que seria 2,10 metros, vamos aqui colocar essa informação. Portanto, quando eu clicar aqui na parede, vai-me aparecer a porta no sítio errado, porque eu defini algo de diferente, porque coloquei as dimensões ali da distância à base num metro e deveria ter colocado em 0 centímetros. Okay? Mas creio que ficou percebido a função de introdução dessas aberturas. Ora bem, precisamos de avançar e, portanto, vou passar agora para o resto, que é criar os elementos interiores. E, portanto, quando nós escolhemos criar elementos interiores, temos a possibilidade de definir como é que queremos os nossos painéis. Neste caso, eu não quero painéis maiores do que 6 metros de comprimento, quero que os espaçamentos horizontais sejam de 60 centímetros, quero que a altura do painel seja no máximo 3 metros e quero que os espaçamentos desses elementos horizontais sejam de metro a metro. Quero que exista perfil duplo nos batentes e podia também pedir viga caixão nos lintéis. E, portanto, com estas opções eu agora posso clicar em qualquer painel e o programa vai gerar de forma automática, como vocês estão aqui a ver. Eu vou pedir aqui para representar os elementos de ligação entre os painéis e representar também cada perfil em sua cor. Mas cá está a viga caixão e os duplos batentes na janela gerados automaticamente. E também, vamos aqui novamente às opções de desenho, desativar esta representação. Aqui o fecho de cada um, a divisão de cada um dos painéis também visível aqui no nosso modelo. Ok? Portanto, como veem, sobre DWGs agora é muito simples, definem-se as paredes, definem-se as aberturas de portas e janelas e depois manda-se gerar com a métrica que nós quisermos os nossos painéis. Okay? Portanto, esta é uma das primeiras novidades, que é sobre o DWG, mas existem muito mais novidades relativamente àquilo que são as funcionalidades de introdução dos painéis LSF. E neste caso, sobre modelos BIM. Portanto, atualmente agora é possível trazer os modelos BIM em IFC para o programa Trical, como paredes, IFC Wall, com as aberturas das janelas, das portas, etc. e gerar automaticamente essa informação para todo o modelo estrutural. Basicamente, eu creio que existe aqui uma imagem que representa isso, e não, isto é um ponto avançado de representação já com lajes inclinadas e lajes horizontais para esse modelo, mas basicamente o que acontece é que nós importamos o IFC e depois abrimos uma janela para ele gerar os painéis todos e ele gera estes painéis todos numa única operação e de forma bastante rápida. Vou tentar-vos mostrar isso aqui rapidamente no Trical, portanto seria virmos aqui abrir um modelo que esteja preparado para isso.
Este é um modelo um bocadinho mais pequeno do que aquele que vimos ali há pouco, mas aqui está essa visualização. Vou aqui ao filtro de visualização tirar daqui a representação das lajes que neste momento não fazem sentido. Estas paredes resistentes foram geradas em função dos modelos BIM, ok? Vou eliminar os painéis ligeiros que possam aqui existir para fazermos tudo isto desde início, ok? Aqui está, eliminar aqueles painéis que existem. E, portanto, estas paredes foram convertidas já a partir do modelo BIM, não é necessário converter, aqui fez essa criação só para não termos que abrir aqui o IFC neste momento. E, portanto, se viermos aqui a painéis ligeiros, temos aqui a possibilidade de criar painéis a partir de paredes. Painéis que podem ser de madeira, mais uma vez, ou de LSF. As características desses mesmos painéis, ok? Tudo isso se pode aqui definir tal e qual como vimos já anteriormente. E, portanto, depois é fazer esta situação. Oi, peço desculpa, deixei fugir aqui a função. E depois é fazer esta situação que aqui está. Já sei o que é que se passa, peço desculpa, estou a pedir para verificar os painéis antes de os introduzir, não quero isso, portanto vou aqui desativar o editar os painéis antes de criar, para que ele gere totalmente de uma só vez. Ok, agora sim, selecionar e vejam que é instantânea a geração desses mesmos painéis. Ok? Cá está a divisão dos painéis que é feita de forma automática, de acordo com as opções que nós lhe demos. De qualquer modo, a qualquer altura nós podemos vir aqui às funções de modificar painel, clicar e modificar as características de qualquer painel se nós estivermos de acordo com essa métrica que foi definida pelo programa. Mas vejam, para quem nos pede que trabalhemos sobre modelos BIM, isto é extremamente produtivo, extremamente rápido, é um salto qualitativo muito grande para aquilo que são as características de definição de estruturas LSF no programa TriCal. Ok? Voltar um pouco atrás para me recordar, são muitas modificações aqui. Sobre modelos BIM, nova funcionalidade de divisão de painéis, não vamos ter tempo de estar a mostrar isso, mas basicamente pegarem dois planos inclinados da cobertura e cortar um pelo outro, ou prolongar um até o outro, etc. Apoios automáticos, já vimos onde é que isso se definia. Nova geometria para escadas LSF, portanto é a colocação diagonal nos degraus, não vamos ter tempo para isso. E nos desenhos, a colocação dos nomes também, creio que é algo bastante simples. E portanto fica aqui essa nota, mas não iremos ter tempo de mostrar essa situação. Ora bem, segunda geração dos Eurocódigos. A implementação da segunda geração dos Eurocódigos 2 em TriCalc está realizada nesta versão 2026. Começamos assim a preparar as empresas e os projetistas para o ano 2027, em que passa a ser obrigatória a nível europeu a utilização da segunda geração dos Eurocódigos. Estamos a trabalhar em todos os Eurocódigos, nomeadamente o Eurocódigo 8 e o Eurocódigo 2, onde eu estou dentro daquilo que é o comitê de implementação dessa segunda geração dos Eurocódigos. São os que eu conheço melhor por estar dentro do comitê. No Eurocódigo 8 estamos a avançar bastante. Neste momento, na versão 2026, nós utilizando inclusive ferramentas de IA neste desenvolvimento, estamos já com a implementação do Eurocódigo 2 dentro daquilo que é o TriCalc. E, portanto, como é que se faz a definição da escolha da utilização do Eurocódigo 2? Portanto, na habitual situação de preferências, nós temos a possibilidade agora no regulamento de optar pela segunda geração ou não. É uma opção, portanto, não é obrigatório, é uma opção e irá sempre manter-se como uma opção a utilização da primeira geração, da segunda geração dos Eurocódigos. Ativa-se aqui, aparece um alerta, uma caixa de algo a dizer que ainda não é obrigatório e, portanto, é uma preferência do projetista. Relativamente àquilo que foi implementado no TriCalc, estas modificações, vamos destacar que a fissuração é geralmente maior do que na versão anterior do Eurocódigo 2, portanto os valores de fissuração, as fórmulas estão preparadas para dar valores maiores de fissuração. A quantidade geométrica mínima é inferior à da versão anterior do Eurocódigo 2, portanto pode-se ter menor quantidade geométrica de armadura do que se tinha na primeira geração do Eurocódigo 2 e também inferior à quantidade mecânica definida no capítulo 12. A quantidade geométrica mínima por fissuração ainda é opcional, mas no Eurocódigo 2 vai passar a ser obrigatória, ok? Mas aqui no TriCalc, por enquanto, mantivemos-la opcional. Isto, digamos que são aquelas variações mais significativas que a nível do Eurocódigo 2 se têm implementadas, mas há outras que estão já implementadas dentro do programa.
Novas opções de cálculo da ação sísmica, também algo que nos vinha sendo solicitado e cobrado, inclusive, já há algum tempo e, portanto, temos agora a possibilidade de trabalhar com diferentes regularidades em planta em cada direção, diferentes classificações de regularidade em altura em cada direção da ação sísmica, diferentes ductilidades da estrutura, de resposta da estrutura, de utilidade baixa, média ou alta em cada uma das direções da introdução da ação sísmica e também diferentes acelerações sísmicas para cada uma das direções. Evidentemente que tudo isto vai dar origem a algo que nos tinha sido pedido, que era coeficientes de comportamento distintos para cada uma das direções e, portanto, agora, baseado nestas escolhas, aparecem então esses coeficientes. Em vez de ser somente a escolha de valores diferenciados, temos então aqui opções que depois originam um coeficiente diferente para cada uma das direções. Ora, onde é que nós podemos ver isso? Vamos aqui abrir uma estrutura, a estrutura 27, por exemplo, este edifício. Cá está mais uma vez a repetição da rapidez de abertura destes modelos. E, portanto, nós agora quando vamos aqui às opções de sismo, por azar este não tem sismo ativado, vamos ativar aqui essas opções de sismo. E, portanto, quando vamos aqui às opções de introdução da ação sísmica, existe a possibilidade de trabalhar com opções iguais para ambas as direções horizontais ou diferentes para a direção X ou para a direção Y. E, portanto, nós podemos chegar aqui à direção X e dizer que numa direção o sistema é porticado e na outra direção o sistema é misto, equivalente a uma parede. Ok? E, portanto, isso irá fazer, como vocês estão a ver, diferença ao nível do coeficiente de comportamento, que na direção Z passa a ser 2,23 e na direção X, neste caso afeta as duas direções, o valor é o mesmo, mas se optarmos por outras situações, como por exemplo a regularidade em planta e a regularidade em altura, ok? Numa e noutra direção, passamos a ter então valores diferentes, como vocês podem ver, para os coeficientes de comportamento, quer para o valor básico do coeficiente de comportamento, quer para o coeficiente de comportamento em cada uma das direções. Pode-se também dar valores diferentes para as acelerações sísmicas numa e noutra direção. Como veem agora, é possível escolher essas localizações. Vamos aqui, por exemplo, escolher 1.4 e 2.4, a localização para o sismo tipo 1 e para o sismo tipo 2. Okay? E, portanto, termos aqui valores diferenciados para cada uma dessas opções. Okay? Portanto, opções que estão aqui também traduzidas neste slide, aqui vê-se melhor esquematicamente. Pode-se mudar direção única ou duas direções para as opções de sismo. A aceleração sísmica pode ser diferente para cada uma das direções. A ductilidade, a classe de utilidade pode ser diferente para cada uma das direções. A regularidade em planta e em altura pode ser diferente para cada uma das direções e, portanto, o coeficiente também, o coeficiente de comportamento pode ser diferente para cada uma das direções. Como se diz, como dissemos, mais uma das sugestões dos nossos utilizadores implementadas aqui no programa. Melhorias de dimensionamento. Temos que acelerar, está a passar o tempo. Ora, vigas em paredes resistentes com consideração da secção de contacto. Isto é importante para que não surjam picos de tensões nas paredes resistentes. Realizámos um webinário há pouco tempo, Tricalc in Action, creio eu que era a designação, em que se via claramente que tínhamos uma parede resistente, ok? Tínhamos uma barra que chegava à parede resistente e o Tricalc agora faz uma discretização da secção da barra na parede resistente e, portanto, as tensões são muito mais suaves do que o que acontecia anteriormente, em que a barra chegava e ligava num só ponto. E, portanto, a variação de tensões é muito, muito inferior. Estamos a falar de cerca de 25% na variação de tensões quando se utiliza um elemento pontual ou um elemento com simulação da secção das vigas nas paredes resistentes. Outra melhoria a nível de dimensionamento, também pedida pelos nossos utilizadores, é a colocação preventiva, ou seja, obrigatória, de armaduras de punçoamento, mesmo que não sejam necessárias, ou seja, uma armadura de punçoamento mínima nas estruturas. A possibilidade de trabalhar com soldaduras em placas de ancoragem, com um novo relatório associado, também solicitado pelos nossos utilizadores, e a possibilidade de retocar e peritar as armaduras das paredes resistentes e suas chapatas para validação de soluções alternativas. Como vocês sabem, muitas vezes conseguir validar as armaduras das paredes resistentes e das suas chapatas, nomeadamente mais das suas chapatas do que propriamente das paredes,
é complicado e nós podemos, neste momento, retocar e peritar essas armaduras e chegar a soluções mais otimizadas com esse procedimento manual. Ok? Podemos intervir pontualmente sobre cada parede, ver onde é que estão os problemas, que são normalmente às vezes pequenos problemas de áreas que têm picos de tensões, e pode-se assim retocar essas armaduras e termos um dimensionamento muito melhor dentro daquilo que é o programa. Eu vou tentar mostrar-vos aqui então isso no programa Trical, que ainda temos se calhar tempo para isso. Vamos abrir aqui um modelo que esteja relacionado com isso. Viga descarregando em parede 2026. Portanto, já calculado com a nova versão. E aqui está a discretização da secção da viga. Eu vou colocar, entretanto, aqui a visualização dos elementos. Ok? E vemos ali a secção da viga que chega à parede resistente. E, portanto, em vez de ser agora um nó que gerava tensões bastante localizadas ali naquele ponto, bastante grandes, é agora distribuído pelos nodos da parede resistente. Vamos aqui pedir a visualização da parede resistente. Okay? Vamos aqui pedir também a visualização, se calhar, da discretização da parede resistente. Portanto, vamos aqui aos filtros de visualização, de geometria, parede resistente, a ativar aqui a modulação da parede resistente. Portanto, aqui está os nodos que agora são solicitados pela barra em vez de ser só um ponto. E se formos aqui pedir então os gráficos de isovalores, e portanto podemos aqui pedir o gráfico de isovalores de tensões nos elementos finitos, vamos, por exemplo, colocar aqui um transverso XZ, okay? E vejam que há uma distribuição, okay, ao longo da secção da viga, em vez de ser localizada e mais concentrada no ponto que indicamos. Vamos aqui pedir o transverso em YZ também, cá está essa situação. Ok? E portanto, para qualquer gráfico que se pedisse, isso vai-se visualizar aqui em termos de gráficos de isovalores. Isto significa que as armaduras nas paredes resistentes, em função destes picos, que passam, como eu disse, a reduzir-se para cerca de 25% do valor que era habitual quando não se considerava a secção, que as armaduras das paredes resistentes sejam muito mais aligeradas, muito mais suaves em termos de dimensionamento. Okay? Portanto, esta é uma das melhorias que aqui indicávamos como sendo importante na versão 2026. Também a retocar as armaduras das paredes resistentes, portanto, nós agora temos a possibilidade de, nos desenhos, de ver o plano de desenho de qualquer parede resistente. Este creio que não sei se está atualizado, parece que sim. Portanto, temos a possibilidade, cá está a representação ali da secção de betão, mas temos a possibilidade de vir aqui e retocar as paredes as armaduras das paredes resistentes, peço desculpa, e portanto nós podemos então vir aqui, ver o que é que cá está em termos de armaduras de base, numa e noutra direção. Cá estão as armaduras dos contornos e cá está a armadura de estribos. E vou comprovar esta armadura. Faro em 2,21% da superfície, inferior aos 5%, resistência à flexo-tração, armadura de esforço transverso, etc., fissurações verticais excessivas. Vamos agora ativar aqui a colocação dos estribos. Podíamos escolher aqui estribos de 8, podíamos aqui escolher o afastamento desses estribos. Vamos aqui colocar de 15 em 15, aliás de 20 em 20, que é a separação que temos ali das armaduras. Ok? E pedir para comprovar o valor da separação. Tem sido múltiplo das armaduras das paredes das duas faces. Eu creio que separação 20. Temos aqui 15. Ok? Portanto, 60 dará muito. 30, 40, 60, sim. Ok, neste caso tenho as armaduras, ou então poderia chegar aqui e pura e simplesmente corrigir isto para 15 e colocar aqui também então a separação horizontal e a separação vertical em 15 e pedir para comprovar. E portanto reparem que vamos tendo então a possibilidade de visualizar inclusive a colocação de reforços, comprovar, ir visualizando o que é que isso afeta em termos
de comprovação final para o nosso modelo. Falta aqui os comprimentos, falta aqui a colocação da informação desses mesmos reforços. Vamos aqui colocar uma ancoragem de 25 e aqui de 25 e partilha de 10. Ok. E pedir aqui a comprovação. E, portanto, podemos ir assim verificando se a parede já verifica ou não. E isto é válido também para as chapatas das paredes resistentes. Também é possível fazer essa mesma peritagem. Portanto, isto dentro daquilo que são as funções de melhorias de dimensionamento. Ora bem, o nosso tempo está-se a esgotar. Vamos aqui à nova tipologia de trical de painéis de madeira. Basicamente, tiramos partido de tudo aquilo que é o nosso conhecimento, que já é bastante significativo, de LSF, da geração de painéis LSF, para fazermos a geração de painéis de barras de madeira. Ok? Não são painéis de placas de madeira, mas sim de barras de madeira. E, portanto, a utilização daquelas funcionalidades do SF estão agora disponíveis para os painéis de madeira. Nós tínhamos visto isso há pouco no modelo que abrimos aqui, ok? Creio que era neste, em que temos aqui um elemento, este elemento que aqui está. Vamos aqui agora à parte de painéis ligeiros, as opções de desenho, pedir para desenhar cada perfil numa cor, ok? E podemos aqui pedir para desenhar as paredes de madeira a amarelo, ok? E ali os UFs vamos colocar numa outra cor para não se confundir com as opções de madeira. Portanto, aqui está o painel de madeira com as suas divisões. E se nós viermos aqui a painéis ligeiros e escolhermos o criar aberturas, o modificar painel, ok? Clicamos ali e estamos a trabalhar num painel de madeira, ok? Painel retangular de madeira e cá estão as opções habituais do LSF, ok? Que nós podemos utilizar agora para os painéis de madeira. Portanto, tiramos partido de todo o trabalho desenvolvido para o LSF para incluir no Tricalc uma nova tipologia que também começa a ganhar algum significado em Portugal para as estruturas de madeira. Ora, temos de avançar. Os apoios no modelo estrutural em montantes e diagonais, apoios automáticos, isso já havíamos referido. Cá está sobre o DWG e os painéis de madeira. Materiais diferentes para lajes maciças fungiformes. Portanto, agora quando introduzimos uma laje maciça ou de fundação, podemos utilizar opções globais ou particulares, e dentro das opções particulares, uma das que nos era pedida era para utilizar botões aligeirados e, portanto, cá está a possibilidade de modificar a densidade, mas além da densidade também outras características dos materiais dessas mesmas lajes. Portanto, isso está já incorporado no programa dentro da caixa de diálogo de introdução das lajes. Temos que avançar, mais opções, assistentes de andaimes, portanto, possibilidade de 3 novas secções para a geometria das vigas de suporte, estas vigas de suporte dos elementos estruturais, e novas informações nos desenhos de andaimes circulares. Ora bem, como viram, não tivemos tempo nem de analisar todas, e são só as principais modificações do programa, existem muitas outras pequenas modificações. Não tivemos tempo de demonstrar todas, mas pelo menos aqui nos slides fomos falando de quase todas e tivemos aqui importantes modificações no programa. Se olharmos para um resumo que aqui está do programa, nas estruturas de light steel frame, novos métodos de introdução sobre DWG, novas funcionalidades de introdução de janelas, portas e qualquer outra abertura interior, novas funcionalidades de introdução de estruturas de LSF sobre modelos BIM, só aqui está um desenvolvimento enorme do programa. Também as novas funcionalidades de divisão por linhas, por planos ou por painéis, também bastante desenvolvimento. Melhorias rápidas na colocação de apoios automáticos para os modelos analíticos debaixo dos montantes e das diagonais. Captura de nós com grafismo de seleção, uma pequena alteração que faz toda a diferença. Filtro de visualização detalhado para armaduras 3D, uma alteração muito completa que nos permite gerar a quantidade de informação que estávamos a gerar de armaduras tridimensionais nos modelos do Tricalc, portanto fundamental. A melhoria global de tudo aquilo que foi a implementação de 64 bits no Tricalc, melhoria da gestão de memória, melhoria das bibliotecas utilizadas, e vocês veem que agora o tempo de abertura de estruturas, o tempo de renderização, tudo isso melhorou imenso. Novas funcionalidades que estão a ser acrescentadas aos menus contextuais, novas opções de calculação sísmica com a possibilidade de trabalharmos com coeficientes de comportamento diferentes para cada uma das direções baseadas nestes 4 critérios que aqui estão,
melhorias no nível do dimensionamento, com sugestões também colocadas pelos nossos utilizadores, uma nova tipologia, tirando partido de todo o trabalho que desenvolvemos pela LSF, agora aproveitado para madeira, as lajes com diferentes densidades e diferentes materiais dentro do mesmo modelo estrutural. Melhorámos a personalização dos relatórios para que os projetos tenham cada vez mais um cunho pessoal do projetista. E segunda geração dos aerocódigos, só aqui está um trabalho gigantesco que está a decorrer, que iniciou-se agora nesta versão 2026, mas que vai até à versão 2027, sendo implementada no programa Tricalc. E com isso demos, como se refere, mais um passo importante naquilo que são 35 anos de engenharia do Tricalc. Engenharia para todos vocês que estão aí desse lado e que utilizam o programa diariamente e que já são muitos a nível mundial, e também para nós que aqui diariamente vos prestamos apoio técnico, vos damos formação e fazemos também o desenvolvimento do programa cada vez mais baseado naquilo que são as vossas sugestões. Portanto, agora vamos para as habituais perguntas e respostas, sessão live convosco. Até já!